Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ato contra o governo federal realizado em São Paulo no último sábado terminou, mais uma vez, em quebra-quebra e vandalismo. Os manifestantes destruíram os vidros de paradas de ônibus e agências bancárias. Os oficiais de segurança também apreenderam um soco inglês e artefatos explosivos e pirotécnicos. 5 foram presos. A certa altura, a polícia precisou agir para dispersar os vândalos. Entre os partidos, os atos deste sábado reuniram PSOL, PT, PSTU, PCO, PCdoB, PCB, PDT, PSB, Cidadania, PV, Rede, Solidariedade e também PSDB. Em São Paulo, os protestos contaram com discursos de Guilherme Boulos e Fernando Haddad. Foi em São Paulo também que vândalos atearam fogo na estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na Zona Sul. Cerca de 15 pessoas desceram de um caminhão, atiraram pneus próximo ao monumento, acenderam as chamas e fugiram. Vamos assistir também daqui a pouco esse momento aqui nos Pingos nos Is. Vamos acompanhar agora então. Chora, Borba Gato! Já era! Tá tomado! Tá tomado! Chora, Borba Gato, fascista! Ahá, fascista! Derruba! Não vai não. Esquece a corda, nego. Muito bem, estamos acompanhando, esse ato de vandalismo que ocorreu em São Paulo no último sábado, na região de Santo Amaro, junto à estátua de Borba Gato. E agora o fogo aí. Quem nos acompanha por imagens pode observar então toda a ação desses vândalos. E também agora os pneus foram colocados ali na base do monumento do Borba Gato, lá na região ali de São Paulo. E agora as chamas que começam ali a se propagar, justamente os pneus que foram queimados, E o motorista do caminhão, que nós vimos aí nas imagens, inclusive, ele foi identificado. A chapa do caminhão nem era a oficial, mas a polícia conseguiu o encontrar e ele foi colocado depois em liberdade provisória. A defesa alegou que ele tem endereço fixo e, portanto, também não teria cometido nenhum outro crime. Muito bem, esses foram os atos aí de sábado. Mais uma vez, nós já tivemos no outro ato também contrário ao governo, também cenas de vandalismo aqui na região da Avenida Paulista. Eu quero começar com você e hoje aqui em São Paulo. José Maria Trindade, muito boa noite. Salve, muito boa noite. Estou muito bem aqui, muito bem instalado ao lado do Marcelo, do meu querido compadre Augusto Nunes também, ali atrás. Já estou vendo assim o Fiuza e a Ana. Muito boa noite a todos. Olha, esses partidos mostram exatamente a cara. Isso tem todo o jeitão, tem todo o conceito de terrorismo. Nada mais do que isso. Essa história de cercar via pública com pneus, essa história de impedir as pessoas de ir e vir e muito mais. Isto aí que está sendo queimado não são os atos do Borba Gato, mas um patrimônio público. Antes de tudo, trata-se de um patrimônio público, é um crime. Eu não vou nem entrar no conceito do que fez Borba Gato, que na época era um herói. A vida é assim, a história tem que ser da história. Não vou aqui decidir sobre os crimes que ele teria cometido, mas a história anda, a vida anda. O Borba Gato foi um bandeirante que aprofundou, que centralizou aqui o desenvolvimento do Brasil. Esses bandeirantes tiveram um papel fundamental na interiorização do Brasil, no desenvolvimento do Brasil. Fundaram várias cidades, cometeram crimes, escravizaram, mas era uma coisa de momento. Antes, gente, se fumava em avião, por exemplo,
Se fumava em elevador, então a história muda, a gente tem que julgar de acordo com o momento histórico. Agora, se houver um debate na sociedade, no governo, e decidirem, olha, gente, o governo, através de uma legislação aprovada na Câmara Municipal, decidir retirar esses monumentos que hoje estejam na contramão da história, tudo bem, é assim que se faz. Esses partidos não, eles querem fazer a força, tudo na força, na marra, colocar fogo no patrimônio público, não interessa o que representa aquilo ali. Aquela estátua era uma estátua de patrimônio público que gastou dinheiro e caro. Eu não sei quanto, mas se for analisar o valor de um monumento daquele, é muito alto. Então, essas pessoas serão punidas e deverão pagar essa estátua e depois se discute se haverá ou não uma recuperação dessa estátua, se haverá estátua. Não se pode fazer uma gestão no fogo e no pneu. É preciso entender que a democracia chegou para ficar. Democracia. Agora, sobre manifestações, a gente vê aí o esvaziamento, a desidratação dessas manifestações dos partidos de esquerda, porque não tem discurso, porque não tem como movimentar a sociedade, Marcelo. Tá legal. Quero ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Matos. Eu queria baixar o meu retorno, por favor, se puder passar para outro comentarista e abaixar o meu retorno, porque eu não vou conseguir me ouvir assim. Ok, então quero ouvi-la, Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Matos. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé, mestre Augusto. Os dois aí em São Paulo. Que inveja. Quem sabe daqui a pouco estarei aí com vocês. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Uma boa semana a todos. Bom, o Matos iniciou, dizendo: esquerda promove protestos com vandalismo. Eu acho que isso é um pleonasmo, ou então uma redundância, porque o que nós temos visto, não apenas aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, durante todo o ano de 2020, foi exatamente a esquerda promovendo, esses protestos aí com muito vandalismo, até a eleição dos Estados, até a eleição presidencial de 2020, 3 de novembro de 2020, nós vimos aqui nos Estados Unidos várias grandes cidades queimando, literalmente, bairros inteiros aí sendo queimados pelo Black Lives Matter, pela Antifa. Então, dizer esquerda promove protestos com vandalismo chega a ser redundância, Agora, uma coisa, até 2022 parece que essa gente vai acabar reelegendo Bolsonaro, Quando a gente comenta aqui o que esses políticos da oposição imatura, o que eles promovem, tanto na CPI como nas redes sociais, o falatório, a histeria, as falácias, as mentiras, isso tudo aí, quanto mais eles falam, mais o brasileiro vai vendo que o caminho é realmente não eleger ninguém que venha desse grupo, dessa oposição histérica e nada propositiva. O interessante dessa turma, que coloca fogo aí em estátua do Borba Gato, que fala mal de fascistas e genocidas, é que essa gente vai para as redes sociais e protesta com a camisa do Che Guevara, com a camisa do Lenin, com a foice e o martelo, Ou seja, o contexto histórico parece que foge totalmente aí dessa gente. Inclusive, no último protesto que eles proporcionaram aí, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, onde a foto foi colocada de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o fascista, contra o genocida, algumas pessoas levaram cartaz da defesa de Getúlio Vargas, e aí protestando contra o fascismo. Para finalizar meu comentário inicial, Matos, interessante como essa gente não conhece história mesmo, isso acho que é independentemente do lugar, ou Brasil, Estados Unidos, a gente vê também vândalos na Europa fazendo as mesmas coisas e não andando de mãos dadas com a história. Aqui nos Estados Unidos, no norte da Califórnia, tem um distrito escolar, lá em São Francisco, distrito até onde a Nancy Pelosi, que é Speaker of the House, aí, líder dos democratas na Câmara, eles queriam trocar o nome de uma escola, a escola se chama Abraham Lincoln.
o então presidente durante a Guerra Civil Americana, a Guerra Civil que aconteceu exatamente para libertar os escravos, né, para libertar todos os escravos do Sul. Eles querem trocar o nome dessas escolas, Lincoln, porque eles dizem que Lincoln, que defendeu aí a libertação dos escravos no Sul, era racista, por incrível que pareça. Então, essa gente não gosta de história, eles não mergulharem ali nos livros, eles não vão entender que o que eles fazem vai exatamente... Marcelo, boa noite, meu compadre Zé. Estamos aqui, daqui a pouco estaremos juntos no Direto ao Ponto. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, grande Guilherme Fiuza, meu irmão de volta. Boa noite a você que nos acompanha. O que me impressiona especialmente é a ignorância, né? É a ignorância. Começando pelos que incendiaram a estátua do Borba Gato. Eles não sabem quem foi o Borba Gato, eles não sabem que papel desempenharam os bandeirantes. Resumiu muito bem aqui, os bandeirantes, eles usando métodos da época e orientados pelas circunstâncias da época, como sempre aconteceu desde que o mundo existe, eles expandiram as fronteiras do Brasil, consolidaram como território brasileiro áreas que eram ou contestadas ou não tinham dono. O Brasil cresceu com eles, eram caras que saíam, ficavam 4 anos longe aí da cidade onde moravam, as cidades paulistas, e tiveram um papel civilizatório. Foi isso. Se você quiser esquecer o contexto, pega todos os descendentes aí de tribos que praticavam a antropofagia e amaldiçoem, porque é um hábito que hoje já seria considerado maldito. No entanto, só vem cinema, né? E, no entanto, não falam disso, não sabem disso. O que eles vão fazer? Agora, escrevi um pequeno texto sobre isso. O que eles vão fazer nessa linha de raciocínio a partir de agora? Vão implodir o Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, porque eles estão querendo qualificar de fascista o papel dos bandeirantes. A rodovia dos Bandeirantes vai ser interditada, eles vão fuzilar quem usar as rodovias Fernão Dias ou Raposo Tavares, são todos bandeirantes. Bandeirante, aliás, é sinônimo de paulista. Como é que faz? Não pode mais usar, bandeirante também é fascista. O que eles entendem da história? Eles não estudaram 5 minutos. Ignoram tudo. Agora, me espanta também a demora na aparição da polícia. Demora muito. Como é que pode isso aí acontecer? E não vai haver nada, quer dizer, o sujeito já sai porque não cometeu crime. Quer dizer, o primário pode fazer o que quiser. Pode matar a avó, roubar a mãe e tal. Não, mas é a primeira vez que eu faço isso. Está tudo errado. E eles já negam a qualquer vínculo entre a violência que eles praticaram e os atos de violência ocorridos previsivelmente nas manifestações minguantes contra o governo. E por que minguantes? Porque não tem um objetivo sustentável que possa ser definido e porque no dia em que multidões forem dirigidas, comandadas por um Guilherme Boulos, aí está tudo errado. Aí está tudo errado. Então, como o Lula não sai de casa, porque tem medo de povo, mesmo que seja formada e que o povo aparentemente, essa multidão seja composta por pessoas que apoiam o Lula, ele não sai de casa, não. Ele tem medo de aparecer diante de plateias que não tenham sido treinadas antes, adestradas para aplaudi-lo, para sorrir das maluquices ou bobagens ou crimes que ele acaba confessando em público. Então, foi um fracasso total. Agora é preciso entrar em cena a polícia, né?
Agora, Zé Maria, por que sempre, né, os partidos de oposição, esses atos são registrados justamente nessas manifestações que envolvem os partidos de oposição? Está no DNA, né? É uma tentativa de dizer que não se pode mudar o que está aí através do voto. É revolução. É revolução. Se faz revolução através do voto. A prova disso é a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma revolução através de votos para mudar costumes e para mudar, inclusive, personalidades dos eletivos, né? Dos que podem ser eleitos. E esse DNA de revolução, isso está ultrapassado. Nós estamos em plena democracia. Se alguém se sentir ofendido por um determinado monumento, nada mais natural do que buscar um abaixo-assinado, ir na Câmara de Vereadores, votar uma lei para substituir a estátua ou tirar o monumento. Mas essa agressividade, eu tenho uma falta de paciência com quem faz esse tipo de coisa por qualquer motivo. Não se pode usar a força, porque aí você é contra a sociedade, contra o Estado de Direito. Aquela história de interromper uma rua com pneus, aqui é um absurdo. Ali na rua estão pessoas que vão para o hospital, que vão para a escola. Ninguém sai de casa sem ter nada o que fazer, né, Marcelo? Sem dúvida. Augusto, nós tivemos lá em 2013, né? Outro dia nós, inclusive, até conversamos com o cineasta que apresentou a sua obra aqui nos Pingos nos Is. Uma movimentação que começou com 20 centavos, de fato, aqui em São Paulo, o aumento da tarifa de ônibus, que ganhou corpo, né? Tomou o Brasil. Por outras questões, naquela época haveria a Copa do Mundo, a reivindicação de melhorias de saúde, e sempre também fica agora nesse imaginário de uma que poderia haver uma união popular de fato, legítima contra o governo. Não tem nada a ver 2013 com agora, né, Augusto? Nada a ver. Em 2013 você tinha uma insatisfação difusa, um inconformismo que depois se cristalizou e era contra a corrupção. Você tinha a sensação de que a corrupção crescia, como vinha crescendo mesmo, com a anuência ou a participação de governantes, né, do PT, mais especificamente, né, do PMDB, metido já no Petrolão, já vindos todos do Mensalão, mas já metidos no Petrolão, PP, PT, PMDB, e foi um pretexto, um estopim, o aumento da tarifa dos transportes. Na verdade, eles estavam irritados, indignados com a situação brasileira e depois foram localizando os responsáveis por isso e deu no que deu, né? Aí, quando surgiu a Operação Lava Jato, essa insatisfação foi canalizada aí corretamente para o combate, para o apoio ao combate à corrupção. Essas são manifestações políticas, oportunistas, de gente que quer culpar um homem pelos estragos aí, provocados por uma pandemia no mundo inteiro. Houve erros e acertos no mundo inteiro. Depois, isso aí, daqui a algum tempo, vai poder ser feito esse balanço. Agora, a eleição está aí. Por que eles não se preparam para ganhar nas urnas? As pesquisas, né, eu contesto todas, mas sobretudo as pesquisas do Datafolha dão o Lula, como diz o Guilherme, aí se aproximando dos 100%. Se a margem de erro oscilar para cima, chega a 103%. Espere a eleição, já está começando. Eles preferem o impeachment que não virá.